Agora mais um chamado de Brasília para falar da reunião que houve entre Supremo Tribunal Federal e representantes do governo e do Congresso para decidir o que fazer com o IOF. O decreto que aumentou o imposto sobre operações financeiras foi derrubado pelo Congresso e aí começou essa crise do IOF, mais uma, né? Temos várias no horizonte. Márcio Rocha acompanhou para a gente sem acordo, né, Márcio? Boa tarde para você. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. E exatamente por ter terminado sem acordo que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deve apresentar em breve uma decisão sobre essa crise do IOF, né, Imposto sobre Operações Financeiras, justamente depois que essa audiência de conciliação proposta pela própria Corte, pelo próprio Supremo, envolvendo o governo e o Congresso, terminou aí sem acordo. Segundo a ata da reunião, todos os envolvidos nesse encontro preferiram aguardar uma decisão judicial, apesar de reconhecer a importância do diálogo e da iniciativa. Então, dessa maneira, mesmo dizendo que era necessária a concessão recíproca, tanto do governo quanto do parlamento, Moraes afirmou que o processo estava concluído e queria apresentar uma decisão em alguns dias. Apesar da advogada que representou o Senado, Gabriele Pereira, pedir um prazo maior para a continuidade das negociações, tanto o advogado-geral da União, o ministro Jorge Messias, quanto o advogado do PSOL, Rafael Cittadino, que era uma das partes desse processo, entenderam que a decisão judicial seria o melhor caminho para acabar com esse conflito. Essa reunião aconteceu na sala de audiência do Supremo e durou pouco mais de uma hora. A disputa sobre o IOF é tratada em 4 ações na Corte, todas elas relatadas por Alexandre de Moraes. Ele suspendeu o decreto original do Palácio do Planalto e também a decisão da derrubada do documento pelo Congresso Nacional e definiu essa data para essa audiência de conciliação. O principal argumento da equipe econômica é que os decretos que elevaram o IOF têm uma natureza regulatória com consequências fiscais, inclusive uma arrecadação de 10 bilhões de reais somente em 2025. Com o aumento da tarifa, o governo esperava esse aumento de arrecadação, chegando aí a quase 12 bilhões de reais. Mas essa decisão, esse decreto acabou sendo derrubado por uma decisão, uma votação dentro do Congresso Nacional, o que não acontecia desde a década de 1990, ainda no governo de Fernando Collor de Mello. A situação levou bastante atenção entre as partes, mas a audiência do Supremo Tribunal Federal tinha expectativa de que os ânimos seriam menos exaltados. Mas, como terminou sem acordo, cabe agora a Alexandre de Moraes definir essa decisão, definir, né, uma posição em relação à crise do IOF, o que deve sair nos próximos dias, pessoal. Tá certo. Obrigada, viu, Márcio, pelas suas informações ao vivo aqui com a gente.